Olá, gente, tudo bem? Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar em fake news, né? Uma notícia falsa que pode parecer verdadeira para muitos, né? Já que ela, para ser crível, usa traços da realidade, confundindo as pessoas. E o que não faltam por aí são informações enganosas, imprecisas ou completamente mentirosas relacionadas à saúde, ao meio ambiente e à tecnologia. Você já reparou? Bom, quando essa onda de desinformação científica se espalha por aí, o resultado são dúvidas, falsas esperanças, às vezes descrédito, né? Impactando na capacidade das pessoas de tomarem decisões informadas, além de reduzir a confiança nas instituições científicas e governamentais. Para falar dessa onda de desinformação científica, que não é nova, a verdade seja dita, mas que tomou proporções gigantescas com a chegada da internet e das redes sociais, a gente recebe aqui na Opinião o professor da USP, Glaucio Oliva, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências na Regional São Paulo, e o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente no Opinião. Átila, a gente teve em 1904, né? Acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente, lembre ali das aulas de história do colégio, né? A gente teve a revolta da vacina. Por ser feita ali a partir do vírus da varíola bovina, as pessoas ali tinham medo de tomar essa vacina e virar boi, né? Não era jacaré, na época era virar boi. Você acha que foi o primeiro caso de desinformação científica que a gente tem notícia? A gente tem eventos do tipo, coisas próximas, mas registrado, dessa maneira documentada, e isso está ao redor de uma aplicação científica, eu acho que é o exemplo mais notório. Porque outras desinformações, acreditar que todo mundo que viesse para as Américas ia ficar rico com ouro, foi uma onda de desinformação que trouxe muita gente para cá. Mas, assim, as pessoas estarem desinformadas ou mal informadas a respeito de um avanço técnico científico e duvidarem disso, e o poder público não saber agir a respeito de maneira produtiva foi o mais notório que a gente tem. Naquela época não tinha rede social, né? Exato. Então, mesmo assim... Tinha. A rede social na pele ali, virando bonde. Bom, doutor Glaucio, de volta ao século XXI, né? Sim. Vocês da Academia Brasileira de Ciências lançaram agora, em junho de 2024, o relatório Desafios e Estratégias na Luta contra a Desinformação Científica, né? Inclusive, vou até mostrar que ele trouxe gentilmente aqui uma cópia para mim e outra para o Átila também. Como é que foi feito esse material e quando vocês fizeram essa pesquisa, quais são os temas que ali mais movimentam essa indústria da desinformação? Então, a desinformação, ela afeta a sociedade como um todo. As pessoas mal informadas, desinformadas, acabam não tendo capacidade de conduzir suas próprias vidas de uma forma produtiva e construtiva. E a academia, ciente da explosão desse problema, como você muito bem pontuou com as redes sociais, achou conveniente e importante formar um grupo de trabalho que reuniu cientistas do Brasil inteiro. Éramos 19 pessoas, muitos especialistas nessa questão da comunicação e dos meios de comunicação e como a informação e a desinformação circula, para fazer um estudo. E esse relatório condensa os principais resultados em diagnósticos e em recomendações sobre como a gente deve tratar esse que é um fenômeno novo. Como disse o Átila, a desinformação ela sempre existiu ao longo da história, desde a fofoca entre pessoas, entre vizinhos, né, até questões que acabam tomando proporções gigantescas, sociais, como você pontuou, a revolta das vacinas, mas a amplificação que as redes sociais promoveram trazem hoje um fenômeno novo que é multidisciplinar. Não é? É um fenômeno que envolve as ciências sociais, envolve a psicologia, envolve neurociências, envolve as questões da comunicação, da publicidade, do marketing, e a compreensão desse fenômeno novo, como lidar com ele, né? Como lidar com ele com os jovens, com as crianças, com os adultos, com os idosos, né? Isso requer hoje mais ciência e esse é um dos aspectos que a gente identificou nesse estudo. E como lidar com ele, que é a pergunta? Como é que... Você fez isso muito bem durante a pandemia, faz até hoje, né, Átila? De usar essas mesmas redes sociais para trazer a informação científica certa, né? Mas é o suficiente? Porque às vezes você demora um tempão
para desmentir uma notícia falsa. Cada uma que você consegue desmentir, buscando fontes confiáveis, surgem 10, né? Sim. Qual que é o caminho? Bom, acho que um primeiro passo que começa a ser dado é o passo de empatia. De entender onde e como as pessoas se informam e levar informação para esses meios. Então, foi algo que eu fiz no começo da pandemia, por exemplo. A gente já tinha pesquisas do INCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Fiocruz, de vários órgãos aqui no Brasil, mostrando que os jovens se informam em redes sociais. Então, no WhatsApp, no Instagram, no Google, na época não tinha o TikTok e outras redes. Então, esse tipo de pesquisa já me dizia onde eu deveria estar para falar com as pessoas, para levar informação para elas lá. Agora, o segundo passo, que é tratar a desinformação e não a falta de informação como um problema, que é algo que tem uma indústria por trás, que movimenta isso, é muito mais delicado. Porque mesmo estando em redes sociais, mesmo tendo uma audiência enorme, mesmo falando com milhões de pessoas, eu não tinha como fazer frente ao poder público promovendo cloroquina, falando mal de vacina e outras coisas, com o poder de ataque em redes sociais, em televisão e outros meios. Então, a gente chegou em mais de 1/3 dos brasileiros tomando cloroquina, ivermectina ou algum tipo de tratamento precoce durante a pandemia. Isso é um sintoma muito grave de que essa desinformação estava funcionando e convencendo as pessoas a se exporem tomando uma coisa que não funcionava. E aí não tem influenciador em rede social suficiente para conter de forma alguma. Então falta a outra parte, que é a de responsabilização e de entender isso como um meio que faz dinheiro com isso, que tem método e que tem ganhos. Quais são os caminhos, né? Eu vi que vocês apontaram aqui no relatório e eu achei muito curioso a inteligência artificial para enfrentamento à desinformação científica. Ou seja, você pegar esse mesmo instrumento, né, que é a tecnologia, a rede social, para atacar esse problema. Eu acho que uma das conclusões importantes é que você, para enfrentar o problema da desinformação, a gente pode fazer prevenção e a gente pode fazer desmascaramento. Desmascaramento é o que você falou, você é que nem enxugar gelo, né? Você apaga um foguinho na rede social aqui, enquanto Surgiram outros 10 estão aparecendo em outro lugar. Isso é desmascaramento, precisa ser feito. A gente vai ter que continuar a ter as agências de checagem de fatos, né? O que é fato, o que é falso, mas é fundamental que a gente tenha prevenção. E prevenção implica em divulgação científica, em educação científica e midiática. Quer dizer, a partir de que idade? Desde o berço. Né? Eu tenho 4 netos, 3 netas e 1 neto, agora de 2 meses um menino. Mas a gente tem que conversar com eles sobre isso a cada instante, a cada momento. Olha, o que é que você está lendo? Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Quer dizer, você educar as pessoas a serem críticas em relação àquilo que recebem, o que veem, o que escutam, né? O que são invadidas, que o número de pessoas que estão propagando aquela... Não é uma métrica da veracidade dos fatos, né? Então, educação e divulgação para a sociedade em geral e que ela tem que ser feita por todas as instituições envolvidas em ciência. Não dá mais para as instituições científicas, universidades, institutos de pesquisa, acharem que quem faz a divulgação são aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar no laboratório e que vão falar com os jornalistas. Não. Isso tem que ser função de cada cientista dentro da academia. Todas as instituições precisam ter profissionais qualificados. O jornalista científico, ele também tem que ter uma ética e uma maneira de contar os fatos, né? E engajar o Estado brasileiro, né, na educação científica. A gente precisa ter mais museus, mais feiras de ciências, mais atividades na praça, na vida das pessoas, mais comunicação governamental sobre a importância do raciocínio lógico e da ciência, né? Então, é um conjunto de fatos. Desculpa ter sido longo. Imagina. Ô, Átila, qual que é a importância da mídia, o papel da mídia na divulgação científica, né? Porque muitas vezes o que acontece leva o Átila e leva o outro lado em nome da liberdade de expressão, né? Sim. E aí você acaba colocando os dois no mesmo patamar. Exato. Né? Como é que você vê esse papel da mídia no que a gente está enfrentando hoje em dia? Perfeito. Eu acho que muitos dos problemas vêm de aplicar o modelo errado a uma situação nova, um modelo que funcionava numa condição e não funciona em outra.
Meu modelo de aprendizagem é que tudo que eu ouvi em sala de aula e tudo que o material didático me entregava é uma informação verdadeira ou o mais próximo de verdadeira que eu posso ter e eu posso acreditar naquilo de boa fé. Se eu aplico esse mesmo modelo de conhecimento da sala de aula para o que vem na internet, para a informação que eu recebo de redes sociais, em pouquíssimo tempo eu vou estar acreditando nas coisas mais malucas. Então, funciona em sala de aula por causa da maneira como a educação é desenhada, não se aplica em redes sociais. A gente tem que desenvolver um novo conceito para aprender a ter essa alfabetização digital. A mesma coisa na mídia. Uma coisa é você trazer duas opiniões políticas diferentes a respeito de se essa lei, ou se essa fala do presidente, ou essa fala da presidente se encaixa ou não se encaixa, opiniões. Outra coisa é você trazer duas pessoas para interpretarem fatos, e uma delas não está nem levando em conta esses fatos. Aí a gente tem um problema. Se você fosse discutir hoje cinto de segurança, você podia chamar pessoas que vão falar, não, cinto não funciona. Se eu tiver sem cinto é melhor, porque eu tenho mais, sei lá, liberdade para chacoalhar no carro quando o carro bate. Tem gente que discorda de cinto de segurança, apesar dele funcionar muito bem. Não é por isso que quando você for fazer uma reportagem, uma opinião sobre segurança no trânsito, você vai pôr uma pessoa aqui para dar essa outra opinião. A mesma coisa nesses meios. Quer dizer, se eu trouxer uma segunda opinião, uma opinião diferente a respeito de mudança climática, é uma pessoa falando por 1.000 cientistas de 200 mil que sabem que mudança climática é causada por humanos. Eles não estão trazendo o mesmo valor de opinião e com o mesmo embasamento. Então, oferecer essas duas coisas como se elas fossem equivalentes é passar uma impressão muito errada para a audiência, inclusive, de quão consensual é o que está sendo discutido entre cientistas. E isso acaba confundindo muitas vezes a audiência, porque outra coisa que confunde também, professor, é que muitas vezes são médicos que estão falando coisas que não têm evidências científicas. Aí as pessoas assistem e falam, mas é um médico falando. Um médico, ou um cientista, ou um doutor, não é? Como é interpretado. Veja, controvérsias científicas fazem parte do método científico. Você contestar a falseabilidade é um dos princípios basilares da ciência. Quer dizer, qualquer proposta de uma teoria para explicar um fenômeno da natureza, ela tem que permitir a sua falseabilidade, permitir ser testada experimentalmente para saber se é verdade ou não. Se ela não tem nenhum experimento que possa ser feito, ela não é ciência. Então, sem nenhuma crítica às denominações religiosas, você fala assim, não, Deus existe, pronto. Tem alguma forma da gente testar isso? Não tem, então respeita se é uma questão de foro íntimo, intelectual, cultural, mas isso não precisa ser falseado, entendeu? Em ciência precisa. E as pessoas usam isso, às vezes, para dizer que a ciência... mas o que eu digo da ciência também pode ser verdade. Uhum. Quer dizer, você pode ter um cientista que apareça na televisão ou nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, e dizer que encontrou um osso humano perto de um osso de dinossauro, e dizer que homens e dinossauros conviveram por conta da criação, né? Há 6.000 anos atrás. Então, essa é uma forma que não pode ser comparada. Como você diz, a gente não pode usar esses instrumentos. Você citou inteligência artificial. Hoje, esses instrumentos têm sido muito úteis e podem cada vez se tornar mais úteis em reconhecer padrões que posts em redes sociais ou mesmo imagens são usados para mexer com as emoções. Por isso que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam nos posts porque eles mexem com as emoções e com as crenças pessoais. Com os medos, muitas vezes. Com os medos, né? Então, quem lida bem com redes sociais aprende a lidar com estas ferramentas de mobilização dos interesses das pessoas. Então, as ferramentas de LLMs em inteligência artificial permitem que você comece a identificar isso e prever e identificar antes que eles se propaguem e faça medidas mitigatórias para evitar que essa propagação atinja de forma epidêmica as pessoas. Depois do intervalo, tem gente boa produzindo conteúdo para mostrar à sociedade o que é ciência, o que é pseudociência e charlatanismo. E como dar ouvidos a gente que não é séria, pode ser um risco sério à saúde, mas também à sociedade. Opinião volta já.
volta com o programa Opinião. Com a gente, o professor da USP, Glaucio Oliva, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências na Regional São Paulo, e o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino. Desmascarar a pseudociência é uma tarefa, digamos, inglória. Geralmente, o conteúdo vendido é uma novidade, baseado numa pesquisa científica inédita, confiável, mas olhando ali mais de perto, por quem tem esse olhar mais treinado, né, é possível ver a distorção. Eu conversei com o jornalista Theo Ruprecht, que é especializado na cobertura de saúde e roteirista do podcast Ciência Suja, que traz história de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade. Vamos assistir. A ciência, assim como qualquer outra área, pode ser passível de fraudes, de, enfim, qualquer tipo de coisa negativa, né? Quando existem crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós, né? A gente precisa cobrir esses casos para mostrar o quanto a gente precisa entender mais sobre ciência e qual a diferença de ciência e pseudociência, né? Você acha que as pessoas, assim, sendo educadas, elas vão conseguir ali identificar, nossa, isso aqui não é ciência, né? Isso aqui é pseudociência ou charlatanismo? A pseudociência, o charlatanismo, ele bebe muito da emoção das pessoas, né? No caso da pandemia, eu acho que esse exemplo é muito claro. E, claro, o movimento antivacina também é muito claro, né, na pandemia. O formato como as pessoas tentaram se aproveitar de argumentos vazios, como de que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente, o que não é verdade, porque algumas vacinas já vinham sendo desenvolvidas, elas foram, né, adaptadas, né, para a Covid, e porque você nunca teve tanto investimento também e tanta concentração de esforços para o desenvolvimento de uma vacina. Quando a gente pensa em câncer, né, antes da pandemia, a gente teve a história da pílula da USP. Esse é um exemplo de pseudociência que acabou ganhando tração na sociedade? Claro, eu diria que antes da pandemia seria o nosso principal exemplo nacional disso, pelo menos recentemente, né? A Dilma chegou a sancionar, né, uma lei que autorizava a distribuição da fosfetanolamina e isso foi barrado pelo STF, né? Então, quando ele foi submetido ao crivo científico mais rigoroso, né, com testes que, por exemplo, avaliavam coisas simples, como o que tem dentro dessa cápsula, eles viam que mesmo tinha pouco da própria fosfetanolamina sintética ali dentro. Estudos feitos no ICESP, em São Paulo, comprovaram, né, a ausência de qualquer efeito, né, para diferentes tipos de câncer. Importante dizer, até hoje existem grupos de WhatsApp que vendem suplementos de fosfetanolamina e pessoas que usam suplementos de fosfetanolamina, em geral importados, né, para continuar com esse tipo de coisa, para você ver o tamanho do estrago. Até hoje a gente convive com isso. O que tem por trás da pseudociência é sempre dinheiro? Eu não diria isso, não. Eu acho que dinheiro é um motivador, sem dúvida, né? Mas a gente não se motiva só por dinheiro também, né? Eu acho que existem diferentes formas. Acho que fama é uma coisa que motiva, né? Você ter questões políticas podem estar por trás também de pseudociências mesmo. Eu acho que existem diferentes caminhos, né, para a pseudociência ser criada e diferentes caminhos para ela ser consumida. Se eu não tenho acesso a um tratamento de qualidade para qualquer que seja a doença, eu obviamente estou mais suscetível a um tratamento pseudocientífico, porque é a coisa que está na minha mão. Átila, você acha que essa pílula da USP foi um dos primeiros casos que a rede social fez tanta pressão a ponto de quase virar uma política pública, né? A presidenta Dilma, na época, até sancionou, liberando a distribuição, sem sequer a Anvisa analisar aquele medicamento como é praxe, né? Sim, a fosfetanolamina foi o exemplo que eu sempre dei na academia, falando, olha, enquanto a universidade não estiver presente, onde as pessoas estão em redes sociais e for a opinião lá, e a opinião lá for construída por quem está presente, as políticas vão começar a vir de lá para cá. E esse era o exemplo. Olha, decidiram em redes sociais que essa é a cura do câncer e agora vocês vão ter que trabalhar para viabilizar isso. Devia ser o contrário. Devia ser a universidade pesquisando e comunicando o que achou, mas é a primeira grande separação, que é quando a gente já tem muita gente no WhatsApp, no Facebook, em vários meios de redes sociais, consumindo notícia que leva a gente para o que foi a pandemia, né? Professor, o que levou a esse movimento da pílula da USP? Ainda leva esse nome da universidade, né? O que acaba dando ali um respaldo, né? O que pode ter de errado numa pílula da USP, né? É um dos mecanismos, né, em que as notícias falsas se propagam. É atribuir a uma pessoa, nesse caso era um professor lá do campus da USP de São Carlos,
não era médico, é um professor da área de química, da química inorgânica, e começou a fazer uma divulgação em redes sociais. Isso virou uma pandemia mesmo ali. Quer dizer, nós tínhamos passeatas na frente do campus da USP de São Carlos. Só uma pequena correção, é que, na verdade, quem aprovou a lei foi o Congresso Nacional. Aprovou uma lei, a Dilma ela sancionou uma poderia lei, ter vetado. Exatamente. Não vetou, e aí você tem razões políticas envolvidas com a questão do impeachment. O momento político. Exigia, talvez, eu não estou defendendo nem ninguém aqui, mas apenas lembrar que isso foi 513 deputados e mais 81 senadores que discutiram esse tema e acharam por bem legislar por cima da Anvisa. Não é? Abrindo um precedente, naquele caso, absurdo, que foi corrigido né? pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é óbvio que a gente precisa ter mais, como eu dizia, pesquisa sobre isso, não sobre fosfetanolamina, mas como a gente consegue combater epidemias informacionais, né? Infodemias, como a gente chama, quando elas começam a surgir. Quer dizer, a gente precisa ter mecanismos, e aí, outra vez, a inteligência artificial pode nos ajudar a identificar isso quando começa a aparecer nas redes, especialmente quando afeta políticas públicas e saúde pública, para que a gente tenha mecanismos de enfrentar isso e informar corretamente a população. Agora, Átila, quem faz essas ondas de desinformação, pelo motivo que for, político, financeiro, atrás de fama, acaba não tendo nenhuma punição, né? Isso também tem um papel importante nesse cenário que a gente está vendo hoje, né? Que lição que a gente pode tirar da pandemia? Onde estão as pessoas que estavam dizendo que cloroquina curava as pessoas? Onde estão as pessoas que promoveram tratamento precoce em Manaus, com gente morrendo por falta de oxigênio? Onde estão as pessoas que estavam promovendo, fazendo teste clínico, que não é teste clínico, matando pacientes em hospitais com tratamentos que não funcionam? Foram eleitos deputados, senadores, principalmente deputados. Quer dizer, são pessoas, ganharam clínicas cheias, são pessoas que estão participando da vida política até hoje. Então, assim, qual é o grande exemplo que a gente tem de alguém que promoveu desinformação durante a pandemia, que foi sequer julgado? Ninguém, nada. Então, assim, quem fez dinheiro com isso fez, quem ganhou visibilidade ganhou, quem ganhou poder político ganhou e está eleito, e está aí atuando, fazendo com novas políticas agora, com a PL do aborto e outras coisas, promovendo o mesmo tipo de desinformação, igual com os desastres no Rio Grande do Sul, pessoas falando que tem um satélite que controla o clima global e que miraram no Rio Grande do Sul e que isso é o grande sacrifício humano para fazer não sei o que lá. Essas mentiras continuam circulando e essas pessoas continuam sendo não responsabilizadas por isso. E os meios onde elas falam isso também continuam promovendo essa desinformação e ganhando cliques com o modelo de negócio de publicidade orientada à atenção 100% funcional. E aí a mensagem que fica é, não dá nada, o máximo que pode acontecer é eu ficar famoso, eu ganhar dinheiro. É cair para cima, né? Uhum. Por isso que regulamentação é fundamental. E isso tem que ser feito com extremo cuidado, porque a linha entre regulamentação e censura é tênue. E todos nós reconhecemos isso. E a ciência precisa do contraditório para conseguir evoluir. Mas você precisa ter um sistema de regulação que esteja ancorado e apoiado, não é, pelo conhecimento científico, pelas evidências científicas, que permitam evitar que essas coisas aconteçam e que permitam punir. Não é? Isso faz parte do processo de prevenção. A prevenção ao crime acontece quando você tem leis que prevêem punições. Que você fala, bom, se eu cometer tal crime, vai acontecer isso comigo. Né? Veja que no caso médico, desculpa, Átila, olha o principal movimentação financeira da área jurídica nos Estados Unidos é voltado para a área médica. Nenhum médico nos Estados Unidos consegue começar a exercer sua atividade se não tiver um mega seguro. Porque se ele fizer qualquer bobagem ou falar qualquer bobagem que induza pessoas a tratamentos ineficazes, ele vai ser levado às cortes para depois ter que desembolsar milhões, né, de reparação. Isso não acontece aqui no Brasil, infelizmente. Para pegar um exemplo onde o Brasil foi liderança e onde o Brasil fica para trás em relação aos Estados Unidos, em relação ao 8 de janeiro, o movimento que teve nos Estados Unidos e no Brasil durante as eleições, o Brasil puniu, prendeu muita gente muito mais rápido do que nos Estados Unidos.
Em relação a notícias falsas em redes sociais, agora, tanto a rede de notícias, a Fox News nos Estados Unidos, levou um processo de quase $1 bilhão por soltar notícia falsa sobre segurança de urnas, quanto um dos cabeças de desinformação nos Estados Unidos está tendo que vender tudo que ele tem agora para ressarcir as famílias de crianças que morreram num massacre, que ele falava que era um massacre falso. Então, assim, começam a ter uma responsabilização grande por esse tipo de desinformação com consequência direta. A gente ainda está muito longe disso. Bom, eu queria agradecer ao professor da USP, Glaucio Oliva, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências na Regional São Paulo, e o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino. Foi um prazer receber vocês aqui no Opinião. E obrigada a você que acompanhou essa discussão aí do outro lado da tela. Até a semana que vem, a gente se vê.